Bom dia, olá. Hoje, dia 3 de março, quarta-feira, estamos iniciando mais uma edição aqui, mais uma transmissão online do programa Hora da Notícia, que é transmitido todo dia na Rádio Assunção, juntamente com os colegas André Capiberibe e Renato Abreu, que estão lá. Eu estou em Sobral, eles estão lá no estúdio da Rádio Assunção, em Fortaleza. De início, eu quero agradecer, como sempre faço, a quem fez o partilhamento do vídeo, porque ajuda a ampliar a nossa voz nas redes sociais. Fizeram isso ontem a Sandra Cabral, o João Alves, o Auriclésio Macedo, o André Luiz Fernandes, o Francisco Adivar, o Alexandre Viana, a Fransquinha Cunha, o Hugo Mesquita, o Grijalva Costa, o Haroldo Mesquita, grande Haroldo, o Márcio Borges, o José Soares e a Maria das Dores Cordeiro, assim também como a Sandra Cabral. Então, um bom dia a vocês e agradecer, porque quando vocês fazem isso, e eu peço que façam não apenas no Facebook, mas também no YouTube. Todo dia a gente faz o upload lá no YouTube. Então, procura o nosso canal, Luciano Clever, se inscreve no canal e clica naquele sininho, que é o sininho que toda vida que a gente fizer o upload do vídeo, você recebe a notificação. Bom dia para quem já entrou aqui no Facebook como Grijalva Parente da Costa. Bom dia a todos, Grijalva. Bom dia também para o André Ramos, para quem está aqui compartilhando no WhatsApp, 9616-1470. Nós temos um grupo de ouvintes do programa que só entra quem pede, tá? Ninguém fica importunando ninguém. Então, se você quiser fazer parte, você manda uma mensagem aqui para o 9616-1470 e a gente inclui você. Então, bom dia aqui para o participante do grupo, o Marcelo Reis, a Sandrinha, o Carlos Colares, o Flávio Leitão, Marcelo Reis já falei, Moacir Pontes, o Henrique Costa, a doutora Ana Maria Gugel, o Bivar Guimarães, da Lagoa Redonda, o Paulo Magalhães, de Nova Russas, o que mais que está aqui? Renato Feitosa, que passa muito rápido aqui, Dacildo Mourão, o Soares, da Retífica, o Henrique Costa. Bom, e tantos que estão mandando aqui. Então, se você quiser participar desse grupo, é 9616-1470. O Rubens Brasil, do qual outro participante do grupo, sempre ativo. José Lima, o André Ramos. O André Ramos está dizendo: parabéns, Renato, você se superou, nos deu uma verdadeira aula de como funciona a política de direita e esquerda. Obrigado por abordar um assunto tão polêmico e profundo. Foi que há pouco o Renato falou sobre o que a direita e a esquerda, o nazismo é ou não é de direita, né? André Ramos, estou lendo o livro Que é a Ação Cultural, de Teixeira Coelho. Bom, tá agora já estamos entrando aqui, terminando a rodada de comerciais, a gente vai entrar aqui junto com o pessoal lá. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossa querida legião de ouvintes da Rádio Assunção. E eu gostaria de começar elogiando que eu acho que o Renato foi muito bem hoje nessa concepção de esquerda e de direita. Na verdade, é isso mesmo, que o nazismo, quando ele entrou, ele era contra o liberalismo, que é de direita, né, que é uma coisa, o liberalismo é de direita, ao mesmo tempo ele era contra o capitalismo, que é uma coisa que é da esquerda. E o principal foco do nazismo era exatamente contra os judeus. Então, como o Renato disse, os esquerdistas não eram contra os judeus, naquela época. Mas se você verificar hoje, né, o Renato falou mesmo que vai mudando as concepções do que é direita, do que é esquerda, esses nomes vão mudando, né, vão ressignificando. Hoje, quem é que é a favor de Israel e quem é que é contra Israel? A esquerda toda é contra Israel. Hoje, né? A esquerda toda é contra Israel e é bastante simpática à causa palestina. Quem é que apoia Israel? Direita. Então, os caras ficam dizendo, não, você retira o socialismo, porque a palavra socialista lá no partido do Hitler não era tão prevalecente, né? Não era tão prevalente. O que era prevalente mesmo era o nacionalismo.
E eu concordo, porque o Hitler mesmo dizia que não concordava com o socialismo marxista, porque o socialismo marxista queria expandir a revolução pelo mundo todo. Já Hitler não. O Hitler tinha aquela coisa da superioridade da raça ariana. E não queria, não. O nosso socialismo é a favor do povo da Alemanha. Não é para expandir a revolução. Então estava muito claro a distinção entre os dois. Mas o que estava mais claro mesmo, é tanto que quando o Hitler perde, Hitler foi combatido pela esquerda e pela direita, certo? Pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então ele era uma coisa que tinha os componentes das duas. Mas a essência do nazismo, a essência era o quê? Contra os judeus. Era contra o capitalismo encarnado nos judeus, mas principalmente contra os judeus. Então você abstenha todos os conceitos e traga para a realidade de hoje. Quem é que é a favor dos judeus e quem é que é contra os judeus? Até hoje, muita gente é chamada na esquerda de antissemita. Vá ver o que é o PCdoB diz de Israel e diz da Palestina. Até há pouco tempo nós tínhamos dois governos esquerdistas no Brasil. Como é que era a relação deles com Israel? Era até de antipatia. O Lula chegou na prepotência de dizer que iria resolver o problema do Oriente Médio, né? Um problema ancestral, um problema que vem lá de trás. E o Lula disse, não, eu vou resolver. Como é que ele ia resolver sendo amigo do povo palestino? É muita arrogância. Isso sim, é arrogância e ignorância política. Então, na verdade, Dilma, em relação a Israel, foi, na verdade, grosseira, né? Rejeitou as credenciais de um de seus embaixadores, então, bastante antipática, e traz para o Brasil e cria aqui a embaixada dos palestinos, né? Que está sempre criticando o governo brasileiro. E ontem, eu estava lendo também, foram dois editoriais, né? Exatamente. Que prega o extermínio do Estado judeu. O Hitler. Então, se você abster os aspectos históricos e atualizar, então está mais, né? Tá mais à esquerda para o lado do Hitler, porque foi antissemita, né? Do que a direita, que está apoiando Israel. E teve mais, o governo brasileiro não só gastou dinheiro com a embaixada, como deu dinheiro, fez leis. O Congresso brasileiro aprovou leis que destinavam recursos para a causa palestina. Então, como você disse agora, né? Se eu faço uma visita, se eu coloco um Estado, né, um escritório de negócios lá em Jerusalém, que é um fato político, né? E o Bolsonaro deixou bem claro que esse negócio não é tão fácil. Ele se precipitou, vou colocar. Ele disse que vai. Ele deixou claro que vai. Começa com o namoro, depois vai ter um noivado e depois vai ter o casamento. O que seria o casamento, se não a embaixada do Brasil em Jerusalém Ocidental. Diga-se de passagem, que está do lado dos judeus, ainda sem o que está em discussão é Jerusalém Oriental, que os palestinos reivindicam como sua, mas está hoje no poder de Israel. Daí a briga deles, por que Bolsonaro foi ao Muro de Lamentações? Porque o Muro de Lamentações está do lado da... E veja bem, o que é o Muro de Lamentações? Sempre foi alguma coisa dos judeus, sempre foi ligado à história dos judeus. Nunca você viu um muçulmano no Muro das Lamentações. Né? Fazia o que lá? Então, sempre foi um ato judaico. Sempre foi um ato judaico esse do Muro das Lamentações. Pois bem, o muro está na Jerusalém Ocidental, reivindicado, território reivindicado pelos palestinos, né? Que, na verdade, não são um povo. O povo mesmo é o povo árabe. Há um povo árabe e um povo judeu ali no Oriente Médio. O povo árabe distribuído em várias nações e os judeus em Israel. Pois não.
Não, mas veja bem, o que é que o filho do Bolsonaro, na verdade, ele reagiu a uma crítica do Hamas. O Hamas fez uma crítica acerba contra o governo brasileiro por ter visitado o Muro das Lamentações, que, segundo ele, é no território ocupado por judeus. E o que o Bolsonaro fez, assim, eu acho diabo, é que o jornalista perguntou: olha, mas por que que você foi ao Muro das Lamentações? Por que que você foi acompanhar o Benjamin, o Bibi Netanyahu, ao Muro das Lamentações? Aí o Bolsonaro respondeu muito bem: não, foi ele que me acompanhou. Eu fui ao muro, ele que me acompanhou. Eu não acompanhei o Bibi, porque é um fato inédito, né? É o primeiro chefe de Estado que vai junto com outro chefe de Estado judaico ao Muro das Lamentações. A partir daí, houve uma crítica do Hamas. O grupo terrorista criticou Bolsonaro por esta atitude. E o filho, em defesa do pai e de si próprio, disse: eu quero que eles se explodam. Usou a linguagem deles, né, dos terroristas, dizendo, refutando a crítica que o Hamas havia feito. Então, o que o Bolsonaro fez, eu concordo com você, é de dizer o seguinte: eu sou favorável a Israel. O Brasil, os governos anteriores tinham sido até hostis. A Dilma foi hostil. Se Lula não foi, Lula foi simpático à causa palestina. E não houve, assim, uma reação do povo judeu, né? Ah, está havendo um desequilíbrio, porque o Lula deu dinheiro para a Palestina de diversas formas, né? Bolsonaro está indo lá, está atrás de aumentar os negócios, né? Onde é que tem mais ciência, né, para tecnologia? Onde é que o Brasil pode ganhar mais em tecnologias? É com Israel e não com a Palestina. Porque a Palestina, a única coisa que ela tem se preocupado, o que se diz povo palestino até então, é de tentar exterminar o Estado judeu, desde o início, desde o primeiro dia. No primeiro dia em que Israel declarou-se como Estado, no segundo dia foi invadido pelos povos árabes e rechaçou. E ele foi, hoje, essa potência que é Israel. O povo judeu é um dos mais antigos e também um dos mais perseguidos de toda a história, por vários povos, desde o Egito, né? O Egito, depois tantos outros, as lutas, né? A Bíblia é uma história de lutas do povo judeu. O povo que vai para fora, o povo que vai para o exílio, o povo todo vai para o exílio. Vem depois o Império Romano, depois vem o Império Nazismo, e hoje são os palestinos acossando os judeus. Então, o contraponto que eu acho que o Bolsonaro fez foi isso. O Brasil era assim e hoje o Brasil é assado. Isto é, o Brasil hoje é favorável a Israel. E tem o cuidado do Bolsonaro, é diplomata, de tentar dizer: isso aqui não é nenhum contraponto aí com a Palestina, mas nós somos amigos, nós queremos fazer negócios com Israel. Só os terroristas, né? Só os terroristas.
Não, está claro que esse escritório de negócios é mais político do que de negócios, tá? É o Bolsonaro dizendo, eu estou namorando e eu vou trazer no futuro, vou trazer essa embaixada para cá. Não vai ser agora, vou respeitar também a causa palestina. Então ele está sendo sábio nesse aspecto aí. Você falou sobre ignorância. Eu ri hoje, lendo aqui uma matéria da visita do Bolsonaro pelo repórter da Folha de São Paulo. Aí o repórter faz com ele lá, com o Bolsonaro, depois até o Bolsonaro se irrita. Olha, vocês estão atrás de manchetes negativas. Eu acho que vocês merecem mais respeito. Ele não disse com essas palavras, mas estava dizendo assim, olha, vocês estão seguindo a pauta aí do dono dos jornais, então vocês merecem respeito, façam uma coisa melhor. Pois bem, aí ele faz um retrospecto, que diz, teve um analista aí que quando eu elogiei o Ustra, disse que eu jamais seria eleito a qualquer coisa. E hoje eu fui eleito presidente do Brasil. Aí ele diz, as palavras ali proferidas, negócio do Ustra, né, por mim, tiveram impacto dentro e fora do Brasil. Mas eram palavras que estavam sedimentadas em João 8,32. A verdade tinha que ser conhecida. Aí lá vai o jornalista ignorante informar. Olha, o Bolsonaro deu a dica, deu o ponto, deu a referência. João 8,32. Aí o animal do jornalista coloca entre aspas, referência ao Salmo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem nada de Salmo. Salmo era Davi. Aqui são palavras de Jesus em João, Evangelho de João, capítulo 8. E como é que vai? Se mete, não abriu, fica na sua ignorância, né? Olha, se não leu, Renato, fique na sua ignorância, mas se mete a informar. Salmos, né? Referência aos Salmos. Rapaz, eu ri. Para tentar explicar. Olha, isso aqui é do Salmo. Como se fosse contra o Bolsonaro, deu a dica, deu a referência. 8,32, ele citou, assim como os crentes gostam de citar, né? Diz a Bíblia e faz a citação, o capítulo e os versículos. O Bolsonaro deu, João 8,32. Aí o animal do jornalista vai dar informação dizendo que é dos Salmos, né? E na verdade ele desinformou, né? Manchetes negativas. Deixa eu dar um bom dia para o André Lima Ramos. Renato Abreu nos deu uma aula de história. William Moreira. O Inocêncio Orlando. Luciano, eu escuto pela Radiosnet ou radinho mesmo, porque pelo Face não dá para ouvir o Renato e o André. Na verdade, eu acho que o Orlando faz as duas coisas. Ele ouve para ouvir do outro lado do Radiosnet e também no Face, porque senão ele não estaria comentando aqui exatamente no Facebook, né? Catarina Soares, bom dia. Michel Mendonça, bom dia. William Moreira. Vale a pena assistir ao filme Entre Armas e Livros, filmes que está sendo censurado pela esquerda, que sempre foi contra a censura. Esse filme, que foi boicotado pela Cinemark, né, distribuidora Cinemark, que está sendo chamada de Cinemarks, estreou ontem via YouTube. Eu assisti um pedaço do filme, aí depois deu problema na internet, mas é interessante ver o filme, porque conta vários... E ele foi buscar a presença soviética no Brasil, porque se fala muito da ajuda dos americanos na época de 64, né? E ele tem documentos, foi lá na República Tcheca, ouviu lá muita gente de lá, então funcionava no Brasil, tanto da KGB quanto da TBT, se eu não me engano, que era a polícia secreta lá da República Tcheca, atuando no Brasil, influenciando no Brasil e estimulando as guerras no Brasil para fazer a Revolução Comunista no Brasil. Bom dia para o Juarez Cavalcante, Liares, Luciano. Bom dia. Os primeiros a ser perseguidos pelo nazismo foram os comunistas, depois os nazistas. Não entendi nada, cara. Tu disse que os primeiros perseguidos pelo nazismo foi os comunistas, depois os nazistas. Nazistas
batalhando contra nazistas. Na verdade, o que houve no comunismo, houve sim, houve uma matança de inimigos e depois uma matança de comunistas. Quem mais matou comunista em toda a história da humanidade foram os comunistas. Stalin, principalmente, né? Quem mais matou comunista foi comunista. Então, na verdade, Juarez, o primeiro perseguido pelo nazismo foram os judeus. Então, por favor, foram os judeus. Tudo bem, o nazismo se levantou, duas coisas, tá? O nazismo se levantou contra o socialismo marxista e contra o liberalismo. Então, se levantou contra a esquerda e contra a direita. Então, aí quando você diz, coloca o carimbo que o nazismo foi de direita, é você tentar denegrir a direita, como diz o chanceler. Como o Renato já bem colocou, não sei se você ouviu, Juarez, existe muitos componentes de um lado e de outro. É uma coisa que está acima dessas duas grandes vertentes que comandam o mundo, da esquerda e da direita. O nazismo foi uma coisa à parte. Mas se você for cutucar e trazer a historicidade para cá, eu encontro mais elementos da direita do que da esquerda. Embora eu não me atreva a dizer que foi um movimento da direita. Eu acho que também seria exagerado dizer da esquerda. Também seria exagerado dizer que foi da direita. Então, é bom que essa discussão venha. Você tem que discutir mesmo isso daí. Bom dia para o Germano Shoa. O primeiro campo de concentração foi o de Dachau, onde os comunistas, socialistas e liberais foram identificados e mortos sob o regime totalitário do nazismo. Pois é. Dito Alberto Gugel, o muro... Total, total. É outro ponto em comum. É outro ponto em comum. O ponto mais em comum é o totalitarismo entre eles, né? Eu vi aqui também. Sim, o André. Pois é, aí, nessa matéria, né, que o jornal tenta criticar Bolsonaro, porque Bolsonaro diz, né, assume, né, esse lado, dizendo que, na verdade, o nazismo foi de esquerda. Aí o jornal diz que foi ouvir o Mourão e diz, né, no final da tarde, em Brasília, o presidente interino Hamilton Mourão se opôs a essa visão, a visão bolsonariana. Aí o Mourão dizendo, vocês têm dúvida disso? Devolveu aos jornalistas ao ser perguntado se o nazismo é de direita ou de esquerda. De esquerda é o comunismo, não resta a mínima dúvida. Também, para mim, não resta a mínima dúvida. Nazismo, aí o Mourão completa, né? Nazismo e comunismo são duas faces de uma moeda só, a do totalitarismo. Quer dizer, o Mourão não contrapôs exatamente ao Bolsonaro, né? Disse, olha, eu não tenho dúvida que comunismo é de esquerda. Eu acho que o Bolsonaro também não. Aí está dizendo que comunismo e nazismo são duas faces de uma só moeda, o totalitarismo. Muito bem o Mourão, do que disse o Mourão. Tanto o nazismo alemão quanto o fascismo italiano surgem após a Primeira Guerra, contra o socialismo marxista, certo? Que tinha sido vitorioso na Rússia na Revolução de 17. Mas também contra o capitalismo, isso aqui é já um estudioso dizendo. Mas também contra o capitalismo liberal que existia na época. É por isso que existe essa confusão. Isso aqui quem está afirmando é Denise Hollenberg, professora de História Contemporânea da Universidade Federal de Fluminense. Enfim, encontramos uma historiadora que diz que tem realmente essas duas coisas, que pode realmente confundir. Aí, agora, sobre, André, você falou sobre a Folha de São Paulo. A manchete é muito infeliz, né?
Porque leva a crer, você embarcou no que disse a manchete, né? Porque disse que o Dória critica o guru e disse que o negócio do golpe, né? Ele faz as duas coisas. Ele diz que não se pode negar que tem havido golpe no Brasil, o Dória. Quando ele vai criticar o Olavo, é ao defender o Mourão das críticas de Olavo. Porque o Olavo jamais disse que não houve golpe, ao contrário. Ontem mesmo no filme, ele diz, houve golpe e houve ditadura. O Olavo não foge disso daí. Então, mas a Folha dá a entender, né? Houve também, na verdade, André, houve também, porque o Ranieri declarou vago, né? Declarou vago o João Goulart quando o João Goulart ainda estava aqui. Mas é óbvio que sem o exército não teria havido. Então, houve realmente o golpe, e ele não nega e fala claramente, fala golpe, fala ditadura, e depois ele faz uma crítica aos militares, porque acha que os militares, depois que ganharam, né, que entraram no poder, relaxaram em relação a uma guerra maior, que era a guerra cultural. Enquanto o exército estava prendendo e não sei o que, estava o Chico Buarque ganhando os corações e mentes do povo brasileiro. É como se o exército, para compensar, deixa eu dizer isso daí. Então, hoje, ele diz que a esquerda ganhou isso, tanto o Olavo quanto o próprio Zé Disseu. O Zé Disseu reconhece que a esquerda ganhou a universidade e ganhou a imprensa. Então, a universidade hoje é de esquerda e a imprensa é de esquerda. Então, foi nesse campo de batalha que o Olavo, mas perdeu as ruas, né? Hoje as ruas estão com a direita. Isso é a leitura do Zé Disseu. Nós ganhamos a universidade, ganhamos a imprensa, mas precisamos fazer como a direita está fazendo, de ganhar as ruas. Aconteceu? Se a crítica do Olavo chama os militares de bundões, porque deixaram que essa onda gramsciana, que é mais inteligente, que o Gramsci veio a partir daí, né? A escola de Frankfurt, que quando apareceu, foi como se fizesse uma crítica ao marxismo, na verdade, estava querendo consolidar o marxismo de outra forma, não mais na ponta do fuzil, como dizia Mao Tse Tung, que o poder estava na ponta do fuzil. E queria agora ganhar mentes e corações. E foi isso que foi feito. Hoje a imprensa toda, você chamar um jornalista de esquerdista, é até está dizendo o óbvio, é um óbvio ululante. A imprensa é esquerdista. E a universidade. A universidade não só está sendo esquerdista, como está sendo totalitária. A gente viu aqui casos, né, de pessoas que tentam ter um pensamento diferente na universidade, logo é rechaçada como fascista. Na verdade, quem está sendo fascista são eles, porque não aceitam o outro pensamento. Só aceitam aquele pensamento dele, um pensamento único, quando a universidade é o locus da pluralidade, da diversidade, onde que os conceitos, as ideias devem ter um embate enorme e, a partir daí, tentar florescer a verdade. Isso é que deveria ser. Lamentavelmente, hoje, é um só lado, é só a esquerda nas universidades.
Eu acho até que é uma tática, viu, Andrade? Já que tem os governadores aí, porque assim, os governadores nordestinos fizeram um documento contra essa reforma. E eu sei que esse documento é uma hipocrisia. Você mesmo já disse o caso do Camilo. O Camilo já fez essa reforma dele aqui da Previdência. Houve uma certa oposição, mas passou e acabou. Se tinha que fazer. Não estou criticando o Camilo, não. Tinha que fazer mesmo, né? Tinha que fazer mesmo. Aí o que está dizendo aqui? Ah, vocês estão reclamando da reforma e tal. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar essa parte aí para os estados. Aí eu acho agora que vai haver um movimento contrário. Os governadores vão dizer para as suas bancadas: não, não, é melhor resolver aí, deixar o ônus aí para o governo federal. Isso não é bom para eles. Não é bom para eles, né? A respeito da reforma, hoje tem o jornal O Povo, faz uma matéria, faz um editorial sobre a reforma e sobre a aposentadoria. Ah, que foi tão boa essa. E em nenhum momento ele diz que o fundo rural, né, essa aposentadoria aí, veio do regime militar. Engraçado, né? Editorial. Não há nem assim um parágrafo, nem assim, uma linha para dizer assim, tudo bem que ele falou Bolsa Família e não citou o governo Lula, mas é óbvio, né, que o Bolsa Família, como é muito recente, né, está muito da cara que foi o Lula que fez, né, até porque é muito forte isso daí. Mas o Fundo Rural, ele não diz que foi lá ainda do governo militar e que ele diz que isso é a salvação da economia rural dos municípios cearenses, quando o valor da aposentadoria, logo no início, né, primeiro governo. Na aposentadoria, o valor que corre na economia dos municípios, muitas vezes é maior do que o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, o retorno de impostos. Aí ele usa isso, né, além de não dar o crédito para o governo militar, aí ele vai dizer que essa história dos 400 da BCP vai prejudicar a economia. Olha, isso é de uma burrice atroz. Atroz. Por quê? Ou deslealdade, eu não sei. Eu acho que é ignorância mesmo, ou então só para bater na reforma do Bolsonaro. Porque você pode criticar essa história do BCP, que é o benefício da continuação continuada, prestação continuada, pode dizer assim, não, os caras vão receber menos, mas não sei o quê. Mas a economia é ao contrário. Este governo, se passar a reforma, vai antecipar um dinheiro que só entraria 5 anos depois. Veja bem, hoje, pelas normas de hoje, só aos 65 anos, esse dinheiro de um salário mínimo começa a circular na economia dos municípios. Passando a reforma, um contingente enorme de pessoas, de imediato, vai ter aporte de recursos para os municípios. Por quê? Porque quem tem 60 anos, que não recebiam nada até então, passam a receber R$ 400. Olha a ignorância do. Você pode fazer a crítica no outro viés, mas jamais por esse daí. Porque se passar desta forma na Previdência, da prestação continuada, em vez de ser aos 65 anos, vai começar aos 60, embora menos. Embora menos. A pergunta é: tem um amigo meu que fez esse cálculo, né? Ele diz, Luciano, eu já posso me aposentar. Se eu me aposentar hoje, eu vou ganhar R$ 3.800. Se eu me aposentar daqui a 5 anos, eu vou receber R$ 5.000. Aí diz, só que de hoje até esses 5 anos, se eu somar esses 3.800 mês a mês, e eu receber logo esse dinheiro, que eu não sei o que acontece amanhã, é melhor para mim. Então, ele, sem precisar do Bolsonaro, como ele já tinha tempo de contribuição, ele antecipou a sua aposentadoria. Neste caso da reforma passando, é automático, né? 60, quem tem 60, aproveita aí no município assim, a população que tem 60 anos no município não recebe nada, de pobres, miseráveis, né? É disso que está se tratando. Só vai receber quando tiver 65. Passando a reforma, cata aí, menino, quem tem 60 anos, todo mundo que tem 60 anos vai receber agora todo mês R$ 400. Então, na verdade, é mais dinheiro na economia do município antecipadamente. Então, é burra a argumentação do Jornal Povo.
literalmente ele diz assim, ó, simultaneamente, quer antecipar, olha o que ele diz, terminando o editorial, simultaneamente quer antecipar o BPC para 60 anos, olha só, antecipar, em 5 anos, né? Mas pagando não mais o mínimo, mas apenas 400 até os 70 da idade, quando o benefício passaria a um salário. Tanto do ponto de vista social, como no aspecto da desatração da economia, da desativação da economia. Olha a burrice. Ele está dizendo que vai ter uma desativação da economia. É como se eu tivesse os caras recebendo dinheiro hoje e eu dissesse, não, vocês não receberam. Quem recebe hoje um salário mínimo, garantido pela Constituição, não vai ter mexido em nada no seu salário. Os novos, quem tem 60 anos. Então, a burrice diz que é desativação, ao contrário, é ativação da economia. Jornal Povo, que vergonha no editorial dizer um negócio desse. Ah, vai, eu li, eu li. Ah, o Hélio Gaspar, ele está com peninha do Lula, né? Peninha do Lula. Não, ele vem comparar Lula com grandes estados, até com Petan, né? Com gente que foi vitimada pela Revolução. O Lula foi crime comum, não foi crime político, né? Não, porque ele compara, Renato, ele compara a Petan na França, ele compara a quem foi derrubado por outros governos, a quem por revoluções. Foi crime comum, foi roubalheira, né? Então não pode comparar. Tudo bem, ele era chefe de Estado, mas foi um chefe de Estado que roubou. É verdade. Tem que ter equivalência, né? Bom dia para Jane Azeredo, para o Eloy Silva. Vocês estão de parabéns, fazendo diferença no jornalismo cearense. A Sandrinha Valéria, bom dia, Luciano, parabéns especiais para você e para o Renato. Hoje nós, ouvintes, estamos sem adjetivos para elogiar a aula de história que ele nos deu. Realmente o Renato hoje foi muito feliz. É muito feliz todo dia, mas hoje ele foi ainda mais brilhante naquela concepção que ele deu aí de histórica de esquerda e direita. Bom dia para Juliane Coelho também assistindo a gente. Juliana.
Deixa eu dar um bom dia para Valéria Mello, para o Michel Mendonça e a Catarina Soares, e também para o amigo que me ajudou. Eu falei que era tipo TBT, o serviço secreto lá da República Tcheca, lá da Tchecoslováquia. O Luiz Carlos, do bairro de Fátima, disse que era STB, Serviço Secreto da Tchecoslováquia. Muito obrigado pela ajuda, amigo. Sabia que tinha essas consoantes, né? Exatamente. Aí esquece. Pois é, no Brasil estava. No Brasil era também era cenário do confronto da Guerra Fria. A Guerra Fria se estendeu pelo mundo inteiro. O golpe de 64 vem dentro desse cenário a União Soviética querendo expandir, explorar e exportar a sua revolução comunista e os Estados Unidos fazendo contraponto. Só que aqui a versão, como lamentavelmente é tida, os esquerdistas tomaram conta das ciências sociais, né? A versão que se dá isso daí só se fala da presença da CIA no Brasil. Vocês me permitem trazer uma notícia porque é curiosa. É só para fazer aqui uma. Ah, exato. Agora sim, eu posso ver. Está tão bagunçado. O Ministério da Educação está tão bagunçado que quando vem essa novidade, que é na área educacional, quem está à frente é a ministra Damares, né? Que é do outro ministério. Né? É uma coisa. Né? Mas eu já disse ontem, eu não tenho assim, não sou assim, não tenho uma radicalidade contra. Eu acho que no Brasil é perigoso, porque tem muitas famílias que têm essa condição, Renato, né? Mas vai trazer mais controle, tem que ter maior controle para dar esse certificado, como é e tal. Eu respeito, mas eu acho, é uma posição minha assim, que é perigoso para o sistema de ensino como um todo, né? Mas vai contemplar uma parte aí. A notícia curiosa que eu vi hoje aqui é assim, mudando um pouco da política, né? Gêmeos, lá aconteceu em Goiás. Gêmeos. A mulher, numa festa, transou aí com um rapaz que tinha um irmão gêmeo, engravidou. O cara não assumiu. Ela pediu o exame de DNA. Aí deu como dele lá o rapaz. E na defesa dele, ele disse: Não, eu quero que coloque também aí no processo o exame de DNA do meu irmão. Como eles são gêmeos univitelinos, um só óvulo, né? Um só espermatozoide, o óvulo se reparte. Então, eles têm a mesma cadeia de DNA. Que quando se faz o exame de DNA, não pega tudo, pega só as coisas básicas do DNA. Então, o básico do DNA, os dois estão lá. E o vagabundo que transou com a mulher não assumiu e ficou nessa, e nenhum dos dois diz, né? Cada um diz que não é. A justiça fez o quê? Salomonicamente, os dois gêmeos vão estar na certidão de nascimento da garota, tem 8 anos, e serão responsabilizados pelo pagamento de pensão lá em Goiás. Então, um transou, o outro não quis, não assumiu, e ficou usando essa condição de ser gêmeo para tentar fugir da justiça. Aí a justiça diz: Ah, é assim? Botou os dois. Como é? Qual delas? Da justiça ou dos caras? Mas faria o quê? Veja só, tem uma criança aqui no meio do mundo, tá certo? Não, mas o que a justiça tem, tecnicamente, o que a justiça faz? Cadê o exame de DNA? O exame de DNA deu positivo para um e para outro, tá certo? Houve um caso, até a matéria diz, houve um caso nos Estados Unidos, mas lá a mulher havia transado com os dois, né? Já que eram gêmeos, ela aproveitou em dose dupla. Aqui não. Foi um encontro casual, ela se encontrou com esse cara numa festa,
transaram e ela acabou engravidando. E o saca-trapa não assumiu a paternidade. Porque é óbvio que aquele que transou com ela sabe que transou. Sabe que é o pai. Né? Aí foge da responsabilidade porque tem um irmão que é gêmeo. E o irmão que é gêmeo, de certa forma, está sendo cúmplice, né? Sei lá, os dois, nenhum assume que seja o pai. E a justiça faz o que com a criança? A criança precisa do apoio. O juiz tem aqui dois exames, dizendo que este aqui é pai. E o outro exame diz, este aqui também é pai. Eu até li assim, o teste laboratorial comum de paternidade analisa apenas algumas sequências do genoma dos pais e da criança. Para um resultado mais conclusivo, seria necessário uma análise das 3 bilhões de letras do DNA, coisa que os nossos laboratórios não fornecem. Naquilo que tecnicamente, tecnologicamente, o juiz tem para arbitrar, o documento diz, digamos que André e Renato fossem gêmeos, diz, olha, o daqui confere, o DNA confere com o André. Aí tem outro, o DNA confere com o Paulo, o Renato. E como está claro que um dos dois está sendo covarde, vagabundo, querendo fugir da responsabilidade, aí foi uma decisão salomônica. Eu concordo com você que é complicado, é inédito isso daí, né? Mas os dois estão sendo responsabilizados, estão sendo tidos como pais, vão ter que pagar as despesas, vão ter que pagar a pensão alimentícia para a criança. Foi feito DNA, mostrou que é dos dois. O problema, Renato, é que eles são gênios univitelinos. Gênios univitelinos têm DNA idênticos. Os dois estão sacaneando. Estão sacaneando. Gêmeos univitelinos têm DNA idênticos, já que se originam de um único óvulo fertilizado pelo mesmo espermatozoide. Aí os dois estão sacaneando. Um está usando o outro para tentar se livrar. Pois é. Foi isso que a justiça entendeu. Ah, é assim, pois os dois vão pagar, vão custear. Mas é doido, né? É porque é até estranho, com tudo que tem hoje, morrer de meningite, né? Mas, né? O Renato, o André Lima Ramos, ele está corroborando com o pensamento do deputado Gesiel. Ele diz, Renato Abreu, eu defendo esse projeto de nossa ministra Damares, que aliás eu acho que não é dela, né? É da Frente Parlamentar. É tão assim que eu faço menção no meu artigo na faculdade sobre a importância do ensino domiciliar e trago fontes de pesquisas referentes aos países em que esse ensino foi um sucesso. Eu concordo. André Lima Ramos, né? Se você não está ouvindo o rádio, está ouvindo só o Facebook, o André ficou curioso, gostaria de conhecer o seu artigo. Mandar pelo zap dele. Pelo zap, Renato. Espera aí, cara, senão eu não vou conseguir repetir. 9984 5978. 5978. É verdade. É bom estudar. Eu estou dando a minha opinião, mas eu acho que tem que estudar realmente, tem que ver se vale a pena. Se for mais uma coisa para ajudar, ótimo, né? Eu tenho percepção, mas se tiver estudo mostrando, obviamente eu posso voltar atrás, não tenho nenhum compromisso com a coisa que esteja errada. Essa foi a minha percepção inicial. Mas André Lima Ramos, faça esse favor, mande aqui no Zap, ou aqui, uma fonte daqui que a gente possa no grupo, que eu passaria para o Renato, ou no próprio Zap do Renato. Mande isso daí que ele está interessado nesse assunto.
Olha, a bandidagem não tem partido, né? É, que é o vereador lá no Rio de Janeiro. Vocês estavam falando aí. Não, expor do Olavo não. O Olavo é amiguinho dele. É amiguinho. Agora, tem que ver nesse caso. Eu ainda não estudei do Crivella. Nós estamos falando aqui sobre a Câmara dos Vereadores da. Pois é, porque assim, qual é o crime? É só porque o Crivella perdeu a maioria na Câmara e aí você faz o impeachment porque não tem a maioria? Qual é o crime do Crivella para ser empichado, né? Porque, tudo bem, tem que ter a maioria, tem que ter também um respaldo jurídico, mas tem que ter um crime. Qual foi o crime? Né? Não, não é. Não é crime isso aí. É. Os crimes da Dilma, os crimes da Dilma, por exemplo, estavam bem tipificados, quais sejam, né? Da responsabilidade fiscal. Ela cometeu crimes de responsabilidade com as pedaladas, foram dois crimes distintos. E havia muito mais crimes. Só que o Cunha, companheiro, aceitou só os crimes daquele mandato. Os crimes da Dilma eram muito maiores e mais graves no mandato anterior. Mas o Cunha, na sua interpretação muito peculiar, disse: não, aqui é só desse crime. Porque ele se baseava numa lei que é bem anterior, a lei de 1950, quando não havia ainda a reeleição. Então, naquela época, dizia que o presidente só podia ser julgado por crimes dentro do seu mandato. Mas quando você tem a reeleição, aqui é a minha interpretação, esse mandato é contínuo. Porque você não pode estar fora do governo e responder por aquilo dali. Senão você ia cometer crimes no crepúsculo do seu governo, né? Tem esse mandato, eu vou me reeleger, cometa aqui uma série de crimes, porque logo, logo eu me reelejo e esses crimes ficarão de lado. Eu não posso perder o mandato por causa desses crimes. Mas, na leitura do doutor Cunha, não, é só para esse mandato. E naquele mandato que estava se iniciando, ela tinha cometido pedaladas. Estava usando dinheiro dos bancos públicos para pagar despesas de governo, o que é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Para dizer que o país estava bem, ela botou mais dinheiro no Congresso, no orçamento, sem passar pelo Congresso. Esse foi o outro crime cometido por Dilma. Porque se ela fosse mandar para o Congresso, ficaria publicizado que o país estava ruim das pernas. Então, ela fez um decreto que não passou pelo Congresso. Então, foram dois crimes de responsabilidade fiscal e de responsabilidade governamental, nesse caso, dos decretos. No Crivella, está muito solto isso daí, né? Muito solto mesmo, né? E vocês falaram, é só uma brincadeira, quando vocês falaram aqui, me veio isso na hora, né? Ah, porque o Lima lá é laranja, não sei o que tá. Eu digo, esse Lima, igual essa Coca é Fanta, esse Lima é laranja, né? Nada mais, tá até um livro, né? Pé de laranja, laranja Lima, né? É o cara que realmente recebia o dinheiro do Temer, né? E tá aí, virou réu, é a segunda vez que o Temer vira réu, vá lá no processo, vá se explicar. Se tiver alguma coisa contra ele,
fogo no Temer, cadeia para o Temer. Eu acho que tem muita coisa, mas assim, tem que provar. Até então, naquela ali da JBS, as provas eram muito frágeis. Passou rápido, né? Grande abraço para o Renato, grande abraço para você, André, para os nossos amigos da Rádio Assunção. Logo mais à noite nós teremos Guarani e Fortaleza, uma tarefa mais fácil para o Fortaleza, né? Mas está aí, o Bug está aí, fez uma campanha muito boa, tendo em vista a realidade em que estava, né? E que vença o melhor. E que o Ceará possa também sair bem lá em Corinthians, contra o Corinthians, né? Grande abraço, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus.